Olá pessoal, aula de hoje, sistemas elétricos industriais. E para a gente pensar no sistema elétrico industrial, vamos pensar inicialmente na concepção desse sistema, ou seja, no projeto de uma instalação elétrica industrial, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes desse projeto, iniciando por levantamento de dados. O que a gente quer abordar com relação ao levantamento de dados? Seriam as premissas básicas ou os aspectos principais que a gente precisa analisar quando vai buscar o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Seja um projeto de instalações elétricas ou qualquer outro tipo de projeto, instalações elétricas prediais, industriais, né? No nosso caso aqui, o foco vai ser, então, dentro de um sistema industrial. Então, alguns aspectos importantes e relevantes que têm que ser trabalhados para a gente conceber, então, o nosso projeto, esse levantamento de dados inicial do sistema. Começando, então, pelos projetos complementares, os chamados arquitetônico, estrutural e outros complementares, como hidráulico, prevenção de incêndio, automação, ar, enfim. Toda a parte chamada de utilidades dentro de um sistema industrial são os projetos complementares. A gente precisa dessas bases porque a gente vai compatibilizar, acima de tudo, o nosso projeto elétrico industrial com esses projetos. Localização das máquinas. Localização das máquinas é importante para fazer a distribuição dos alimentadores, dos circuitos que vão alimentar os equipamentos elétricos dessas máquinas, né? Aí, planta de cortes, detalhes, né, para a gente poder fazer, então, a nossa distribuição, a nossa infraestrutura, seja de calhas, eletrodutos, leitos, até chegar, então, a essas cargas. Potência e características das cargas, isso é muito importante, ó. Um conceito importante é de lista de cargas, né? Qual é a lista de cargas que a gente tem do nosso sistema? A gente precisa dessa informação inicial para desenvolver um projeto também. Fluxo de produção, mas o que o fluxo de produção interfere no desenvolvimento do projeto? Principalmente, né, a questão de conhecer qual é a necessidade em termos de confiabilidade e flexibilidade que a gente precisa atender dentro desse fluxo de produção, com o mínimo custo, ou seja, trazendo então uma viabilidade técnica do desenvolvimento do projeto, uma viabilidade econômica, que é um custo razoável dentro das necessidades desse fluxo de produção. Tendência de crescimento, que dado é esse? A gente tem que sempre imaginar o seguinte, né, pessoal? Dentro de qualquer instalação industrial, a tendência de qualquer instalação industrial é crescer ao longo do tempo, seja crescer em área ou em potência. Então, a gente tem que ter pelo menos essa previsão ou a previsibilidade de qual é a tendência de crescimento do nosso sistema. Dentro dessa linha de tendência de crescimento, alguns investimentos eles podem ser realizados futuramente ou mais tarde. Por exemplo, a ampliação de subestações, né? Então, a gente pode trabalhar agora somente com o conceito de áreas para crescimento, né? No momento de elaboração inicial do projeto. Quer dizer, quais são as áreas futuras para ampliações. Aqui um dado referencial, né, que sistemas devem ser projetados com uma premissa aí de 10 a 30% de possibilidade de folga para atender um crescimento por 5 anos, ou seja, seria uma reserva de cargas que a gente estaria prevendo para um crescimento futuro da nossa instalação. O que mais? Características de alimentação de energia a partir da concessionária. Como é que a concessionária pode disponibilizar energia para o nosso sistema? Em que forma? Em que nível de tensão? Então, isso é importante. Avaliação de custo para fazer uma análise de viabilidade econômica. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? A gente não tem como sair da engenharia só com a visão técnica. A gente precisa cada vez mais da visão de viabilidade econômica, ou seja, a nossa solução, o nosso projeto, falando aqui especificamente projeto, ele tem que ter, então, uma viabilidade econômica, ou seja, tem que ser viável do ponto de vista econômico e também técnico, né? Análise dos níveis de tensão.
que é isso? Quais são os níveis de tensão, se nós vamos trabalhar só com média tensão ou não, claro, vamos ter baixa tensão também, mas quais são esses níveis de tensão que a gente vai trabalhar dentro do sistema? Arranjos de subestação, arranjo dos alimentadores, como é que a gente vai distribuir essas subestações, vai ser uma subestação única, não, como é que a gente vai fazer os blocos de carga, então tudo isso daqui envolve também a parte de premissas básicas. Potência e número de transformadores, aí a gente está entrando mais no detalhe agora da concepção das subestações. O que é mais econômico e tecnicamente correto? De novo, viabilidade técnica e econômica. O que a gente vai buscar em termos de soluções técnicas que, ao mesmo tempo, atendam de melhor maneira a forma econômica, ou seja, os custos da nossa instalação. E demanda prevista, né? Aqui também a gente vai focar na questão como é que a gente vai estimar e trabalhar a demanda prevista para o nosso sistema, quais são as premissas que nós vamos utilizar para isso. Então, tudo isso compõe aí os dados básicos, né, que a gente precisa ter inicialmente para o desenvolvimento de um projeto. E desses a gente pode abrir para outros, né, mas aqui a gente tem uma visão geral desses dados necessários.